Aqui. Gente, então, bom dia para todo mundo. Vamos dar continuidade, então, aos conteúdos de história. Hoje, então, a gente vai dar continuidade à história do Brasil, tá? Na última aula, a gente já falou bastante sobre isso. A gente chegou a comentar sobre toda a nossa pré-história do Brasil, Brasil colonial. E hoje, então, a gente dá continuidade com o Brasil Império, beleza? Aí as próximas aulas a gente continua com a história contemporânea, um contexto mais global, tá? Aí o professor Tiago também vai me auxiliar naquelas aulas. Então vamos lá, beleza? Gente, o Brasil Império, então, já para iniciar, né, nossa conversa, a gente não pode falar do Brasil Império sem falar do ciclo do ouro, que ocorreu, então, um pouco antes de iniciar o período do Brasil Império, tá? O ciclo do ouro, ele inicia por alguns motivos. O primeiro motivo, então, seria a queda na produção de açúcar aqui na região Nordeste, tá? Então, quando houve essa queda na produção, a metrópole, então, Portugal, se viu na necessidade de buscar outro produto para gerar riquezas para eles, né? Como o Brasil ainda era colônia de Portugal, eles, então, tiveram que ir atrás, né, entre aspas, de algum produto que desse lucro, então, para os portugueses. Nesse contexto, ocorre a expansão territorial. Se vocês recordarem do famoso Tratado de Tordesilhas, nosso país, ele deveria ser mais ou menos, né, essa parte aqui, parte do Nordeste e do Centro-Oeste. Mas se a gente observar o mapa hoje do nosso país, né, mais da metade do nosso território a gente foi conquistando com essa expansão territorial. Principalmente pelo fator da existência dos bandeirantes, que realizavam, então, essas expedições, Brasil adentro, e aí começaram, então, a expandir o nosso território. Alguns dos bandeirantes mais famosos, eles vão depois se tornar, o nome deles, né, vai virar rodovias. Algumas das principais rodovias do Brasil estão homenageando, então, esses bandeirantes, tá? Anhanguera, Raposo Tavares, Fernão Dias, Borba Gato, então seriam um dos principais bandeirantes daquela época, tá? E o ouro, gente, ele é encontrado, é iniciado essa exploração do ouro, mais ou menos pela data de 1693, então tem os primeiros registros de exploração do ouro lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, mais ou menos 15% da população brasileira estava lá naquele estado. Então era bastante gente num local só. Isso chamou a atenção, né, de mais pessoas a cada dia, assim que a notícia da descoberta do ouro foi se espalhando tanto pelo Brasil como lá em Portugal também. E aí, nesse contexto também, gente, eles trazem, anos depois, né, a capital para o Rio de Janeiro. Lembrando que a primeira capital é Salvador, pela questão da produção de cana-de-açúcar está no Nordeste, né? E agora eles transferem, então, a capital para o Rio de Janeiro, fica mais próximo aí da região de Minas Gerais, mais próximo de realizar o controle da exploração do ouro e tudo mais, tá? Nesse contexto, gente, como o Brasil é marcado por várias guerras, né, também ocorre uma revolta ali na produção, na região da exploração do ouro, que é a Guerra dos Emboabas, tá? Os paulistas, então, eles queriam exclusividade para explorar o ouro aqui no Brasil, porém os portugueses também tinham interesse, então, em realizar essa exploração. E aí os paulistas chamavam os portugueses de emboabas, que lá na língua guarani, a língua indígena, significa botas com penas, porque os portugueses, né, tinham botas todas enfeitadas, enfim, com penas, e aí os paulistas deram, então, esse apelido para os portugueses, tá? No final, os portugueses saem vencedores, e aí eles têm a exclusividade, então, da exploração do ouro. Nesse contexto, claro, né, a coroa portuguesa, ela cria, né, vários impostos para meio que controlar também, né, essa exploração do ouro e não deixar que todo mundo tivesse acesso.
O principal desses impostos é o quinto, onde todo o explorador de ouro deveria dar um quinto do ouro que era retirado para a coroa portuguesa. Então, 20% no caso, né? Nesse momento também surgem as casas de fundição, onde o ouro era derretido, transformado em baras e colocado um selo da coroa portuguesa nessa bara de ouro para que não houvesse, então, contrabando do ouro nessa época. Gente, lembram que o ouro ele é um produto muito valioso hoje, né? E naquela época também tinha todo esse valor agregado ao ouro explorado em todo o mundo, beleza? No contexto, então, pré-império, né, um pouco antes do Brasil se tornar império, teve alguns conflitos, tá? Espalhados ali pelo Brasil, mas dois deles se destacam. A Confidência, Inconfidência ou Conjuração Mineira, o próprio nome diz, né? Ocorreu lá em Minas Gerais, onde teve a participação do Tiradentes, tá? Por isso que a gente tem um feriado lá no dia 21 de abril. Tiradentes, então, um dos líderes dessa Inconfidência ou Conjuração, depois eu vou falar para vocês qual que é a diferença das duas palavras, tá? Ele tem ideais lá da Revolução Francesa, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas é claro, né, que a coroa portuguesa, ela tentava, então, reprimir todo e qualquer tipo de conflito, e não foi diferente com a Inconfidência Mineira. Aí o Tiradentes acaba sendo morto, né, enforcado, e depois o corpo dele esquartejado, espalhado por partes aí do Brasil. Teve a Inconfidência ou Conjuração Baiana também, tá? O próprio nome diz, né? Ocorreu lá na Bahia. Teve a participação de alfaiates, que eram vendedores, pequenos comerciantes. E o objetivo, então, dessa revolta era a criação de um governo inspirado também lá na Revolução Francesa, tá, gente? Então, olha a Revolução Francesa já em 2 slides aqui, né, da nossa aula. A Revolução Francesa, ela marca o início da Idade Contemporânea. Então, é um acontecimento muito importante para a história mundial. E, claro, na próxima aula a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Queria, então, melhorias de salários também, liberdade econômica e intelectual, lembrando que o Brasil, né, colônia de Portugal, não tinha nenhum tipo dessas liberdades. E também grupos aí estavam atrás da libertação dos escravos. Esse ideal aí de libertação dos escravos já estava ocorrendo em outros locais do mundo, tá? Mas o Brasil acaba se tornando o último país da América a acabar com a escravidão. Lá no final do Império, no penúltimo ano do Brasil Império. Então, durante todo o Império, teve a presença também da escravidão no nosso país, tá bom? E a diferença de conjuração e inconfidência. Conjuração seria um movimento e uma revolta, e inconfidência seria uma traição ou falta de lealdade. Aqui no Brasil, então, a gente geralmente era utilizado essa expressão, né, conjuração. Lá em Portugal, então, eles consideravam essas revoltas como traição e falta de lealdade, então lá a palavra é inconfidência. Mas assim, eu costumo utilizar mais a palavra conjuração, tá? Mas as duas aí a gente vai encontrar na bibliografia, em vídeos e todos os conteúdos que vocês possam estudar, tá? As duas expressões, elas estão corretas também. Beleza, nesse contexto todo, gente, a família real portuguesa acaba chegando aqui no Brasil. Mas, só um pouquinho. Mas como em história nenhum fato é isolado, né? Todos os fatos eles se tornam processos históricos, né? A vinda da família real para o Brasil também se enquadra nesse contexto, tá? Por que a família real vem para o Brasil, gente? Primeiro, eles fogem, entre aspas, de Napoleão. Também vamos ver isso na próxima aula. Mas Napoleão estava, né, depois do contexto da Revolução Francesa, ele se torna, então, um grande líder militar na França e, consequentemente, na Europa. Ele começa a invadir, então, outros países ali próximo da França, e um desses países é Portugal. E aí, quando Napoleão invadia esses países, ele acabava tirando os reis do poder e colocando lá um primo, um irmão, um amigo dele no poder. E Portugal, gente, até eu não tenho um mapa aqui para vocês, mas ele está, como se fosse falar, entre aspas, né, no final da Europa, tá, da Europa Ocidental. Então, Napoleão estava se deslocando, né, para Portugal, e aí Dom João VI, que era, então, o príncipe regente lá de Portugal,
porque a mãe dele aqui, eu até coloquei, né, a Dona Maria, que era a rainha de Portugal, ela não tinha condições psicológicas de comandar o país. Então, Dom João que mandava na prática, tá? Ele tem a decisão de ficar em Portugal e tentar lutar contra Napoleão, ou vir para o Brasil e transferir, então, toda a família real para a colônia de Portugal. Ele acaba decidindo transferir toda a família real para cá, tá? Ele se torna o primeiro rei lá da Europa a pisar no continente americano. Eles saem de lá no dia 29 de novembro de 1807 e chegam aqui só em janeiro de 1808, tá? Todo esse tempo, né, quase 3 meses aí, é porque os navios aí ainda eram movidos a vento, então demorava muito essas viagens aí, tá? Claro que não veio só a família real, vieram aí mais de 40 embarcações, com um total aí de mais ou menos 10 mil pessoas nessa transferência da família real. Claro, né, pessoas ricas vieram para cá, as pessoas mais pobres acabaram ficando em Portugal, tá? Essa viagem, ela foi, entre aspas, escoltada pela Inglaterra. A Inglaterra acabou ajudando o Brasil, né, porque a Inglaterra tinha os melhores navios da época, a melhor marinha da época, e aí eles acabam ajudando, né, o Brasil, mas claro que não foi de graça, né, depois eu vou falar para vocês por quê. Então vieram joias, mapas, livros, arquivos, moedas, então objetos, né, importantes para a história de Portugal também vieram para cá junto das pessoas. A família real veio separada, questão meio lógica, né, se ocorre algum naufrágio, algum tipo de ataque, e a família real toda num barco só, o risco de todos morrerem é grande, né, então eles separavam a família real por esse motivo. E aí, quando eles vêm para cá, até coloquei uma curiosidade aqui, gente, a princesa, a Carlota Joaquina acaba chegando careca aqui no Brasil, tá? Porque durante a viagem teve infestações de piolho, e aí todas as pessoas tiveram que raspar o cabelo. Gente, lembra assim, há 200 anos atrás, né? As viagens com condições muito precárias, falta de água, falta de comida, falta de higiene, né? Tomar banho, enfim, se lavar, todas essas questões eram presentes nas grandes navegações da época, tá? Beleza, vieram para o Brasil, mas o que eles vão fazer agora? Estão aqui no Brasil, vão ter que tentar transformar a vida aqui do Brasil o mais parecido possível que eles tinham lá na Europa, tá? Lá em Portugal. A primeira coisa que eles fazem aqui é a abertura dos portos, que é o quê? Na prática é você abrir os portos para o comércio com outros países. Como o Brasil era colônia, só podia fazer comércio com Portugal. Agora, então, com a abertura dos portos, principalmente a Inglaterra, né? Lembra que eu falei que nada é de graça? Então, eles ajudam a família real a vir para o Brasil, mas tem isso como cobrança, né? Abrir os portos para o comércio inglês após eles chegarem aqui, a família real chegar aqui. Quando eles chegam aqui, gente, eles começam, então, a construir e a realizar obras públicas. Então, como eu falei, eles queriam transformar a vida aqui no Brasil mais próxima do que eles tinham lá em Portugal. E aí eles iniciam, então, com obras de urbanização, iluminação, esgoto, água encanada, constroem, na verdade, né, alguns prédios públicos, tá? Porque pensa o seguinte, trouxeram livros, né, vão precisar guardar esses livros em algum lugar. Trouxeram moedas e riquezas, vão precisar construir algum lugar para armazenar isso aí. Trouxeram objetos valiosos históricos, vão ter que construir algum edifício, fazer alguma construção para guardar isso daí também, tá? Então surge a biblioteca, até esqueci de colocar aqui o teatro, tá? O primeiro teatro do Brasil, o Banco do Brasil, que é o mesmo Banco do Brasil que existe até hoje, o Museu Nacional, que é aquele que há 3 anos atrás, né, acabou pegando fogo, né, foi incendiado por falta de manutenção, né, infelizmente. Então esses prédios aqui também foram construídos quando a família real chega no Brasil, tá? Para transformar, como eu falei, o modo de vida aqui muito parecido do que eles tinham o modo de vida lá na Europa, tá? Está tudo bem até agora? Qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone e interromper, tá, gente? Vamos lá, então, primeira questãozinha que eu separei para vocês, né? Questão do Enem. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Então, lembrando, metrópole, gente, é Portugal. Colônia é Brasil, beleza? Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Então, como eu falei até agora, gente, não veio só a família real,
Veio bastante coisa, né? Bastante objeto e também um número muito alto de pessoas lá de Portugal, tá? Aqui tem a fonte e tudo mais. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem. Então, assim, gente, em 1808 a família real chega no Brasil, né? A nossa independência é 1822. Meu Deus, vou tentar colocar a data aqui, né? 1822, né? No famoso 7 de setembro, que a gente já vai chegar daqui a pouco nessa data, tá? Então, um acontecimento ele está ligado ao outro. Vem a família real para o Brasil e depois o Brasil se torna independente. Para você ser independente, a sua metrópole ela não pode estar mais forte, tá? Porque senão a metrópole ela vai conseguir acabar com esse processo de independência. Para você transformar a metrópole numa coisa fraca, entre aspas, vai um tempo, né? É um processo também que faz com que a metrópole perca o seu poder, tá? Entre aspas, né? Perca o poder sobre a colônia, tá? Enfim, os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem. E aí, incentivado o clamor popular por liberdade, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, motivado as revoltas escravas contra a elite colonial, obtido o apoio do grupo constitucionalista português e provocado os movimentos separatistas das províncias. Com a explicação que eu dei, gente, eu acho que ficou um pouco mais fácil, né? De a gente encontrar a resposta dessa questão. Então, se alguém quiser ir no chat tentando digitar aí a resposta que acha correta, eu posso dar uma olhadinha também, tá? Uma olhadinha aqui. Então, a Sabrina falou que é letra A. Chegou mais gente aí durante a aula, que bom, né? Então, a Aline é letra B. Vamos dar uma olhadinha, ó. Tomar um café, né, gente? 8h50 da manhã, vai bem um cafezinho. Vamos dar uma olhada aí na resposta, gente. Então, a resposta correta, gente, é a letra B, tá? A letra A não é porque não existia um clamor popular de liberdade neste momento da história, tá? Do nosso país. Então, a letra A, ela não é. A letra B é enfraquecido, então, o pacto de dominação metropolitana. Lembra que eu falei antes, né, gente? Metrópole, Portugal. Mas a família real estava aqui no Brasil, na colônia. Então, não existia, né, mais a metrópole Portugal. Como a família real estava aqui, o Brasil ainda era colônia de Portugal, porém, na prática, era tudo que uma coisa só, tá? Então, essa dominação da metrópole, ela é enfraquecida, então, com a família real chegando no Brasil. Consequentemente, alguns anos depois, né, vai iniciar, então, o processo de independência do nosso Brasil. No enunciado da questão não fala nada em escravos, tá? Não fala nada em constitucionalismo, nem apoio de grupos portugueses, tá? E também nada sobre movimentos separatistas de algumas províncias. Então, lembram lá da primeira aula que eu falei, né? Não sei a questão. Tudo bem, acontece, né? Às vezes a gente não tem, não consegue lembrar do conteúdo, ou a questão é muito difícil, mas vai eliminando aí algumas alternativas que tem alguma coisa errada ali, que vocês percebem que tem alguma palavra ou algum conceito errado durante né, a explicação da afirmativa, e vai eliminando algumas afirmativas, tá? Então, a resposta correta é a letra B, beleza? Mas, enfim, gente, Dom João acaba voltando, tá, para Portugal. Ele acaba voltando para lá. Antes disso, ele acaba trocando o nome do nosso país, tá? O Brasil passa a se chamar Reino Unido, a Portugal e Algarves. Algarves é uma região ali próxima a Portugal, que pertencia também a Portugal, tá? Você transformando o Brasil em Reino Unido, a Portugal, você transforma o Brasil e Portugal na prática já era, né? Mas no papel, lá nos documentos, como se fosse apenas uma coisa, né? Apenas uma nação. Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Mas aí, algum tempo depois, o Napoleão acaba perdendo os territórios, tá? Lá na Europa, ele acaba sendo preso, a gente vai ver todo esse contexto na próxima aula. E aí, quem tinha os territórios lá em Portugal, antes do Napoleão controlar e invadir os países, agora tem o direito de voltar para lá e tomar conta, então, do seu país, da sua nação, que era o caso, né, do Dom João VI. Ele estava lá em Portugal, teve que sair de lá por causa do Napoleão,
Quando Napoleão é preso, perde os seus territórios, o Dom João pode voltar para Portugal para tomar o poder. Só que aí entra uma coisa, né, uma dúvida na cabeça do Dom João. Eu estou aqui no Brasil, né, eu já fiz algumas obras públicas. Eu estou vendo que, de certa forma, esse local que eu estou aqui, ele está prosperando, ele está evoluindo. Será que eu volto para Portugal agora? Será que não, sabe, não seria melhor eu ficar aqui no Brasil e comandar, né, o Reino Unido do Brasil e Portugal aqui, no território brasileiro? Então essa dúvida acaba passando na cabeça dele. Porém, né, claro, lá em Portugal, as pessoas que estavam lá meio que exigiram, né, a volta de Dom João VI, e aí ocorre a Revolução Liberal do Porto, tá? Porto lá é a cidade de Portugal. E aí Dom João acaba voltando, né, para não correr o risco de perder o poder, e ele deixa aqui o seu filho, o Pedro, que depois vai se tornar, então, o Dom Pedro I. O nome completo de Dom Pedro, gente, é só isso aqui, tá? Eu imagino a mãe dele braba quando chamava ele pelo nome completo. Demorava um pouco, né, gente? Era comum naquela época príncipes, reis e descendentes de famílias reais terem esses nomes longos, tá? O Dom Pedro II também vai ter um nome bem longo, não sei se eu coloquei no slide aí, mas era uma curiosidade, assim, uma coisa comum daquela época, pessoas, então, descendentes da família real terem nomes tão extensos, tá, gente? E aí, gente, quando Dom João volta para lá, o Brasil fica livre para se tornar independente, tá? Apesar de ser o filho, né, do rei de Portugal que está aqui no Brasil, o processo de independência meio que estava correndo, né, correndo meio que sozinho, entre aspas, né, porque todo mundo percebia que o Brasil ia se tornar, sim, independente. Claro que não foi uma coisa fácil, uma coisa rápida, né? Foi também um processo histórico. Então, processos históricos levam um tempo para acontecer, muitas vezes com violência, com conflitos e com revoltas, tá? Mas aí no dia 20... eu coloquei 22, né? Mas é dia 7 de setembro, gente. 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna, então, independente de Portugal. Uma data que ocorreu antes, tá, que também é importante, é no dia 9 de janeiro de 1822, que é o dia do fico. Nesse contexto aí, gente, quando o Dom João volta para Portugal, algumas pessoas de Portugal queriam também que Dom Pedro voltasse para lá, porque eles percebiam, então, o risco do Brasil se tornar independente, tá? E aí eles exigem que Dom Pedro I volte para lá, só que Dom Pedro I, então, não vai, né? Ele fala, então, para a população brasileira: se for para o bem geral da nação e a vontade de todos, né, diga ao povo que eu fico. Isso foi no dia 9 de janeiro de 1822, até hoje, então, conhecido como Dia do Fico. Outro dia importante nesse contexto de datas, né, eu sempre falo que em história, claro que não é necessário decorar todas as datas, né, acaba se tornando uma coisa meio chata em história. Mas algumas datas, assim, é bem importante a gente entender pelo menos o contexto, né, do que aconteceu nessas datas. No dia 12 de outubro, ocorre a coroação, né, e a coroação de Dom Pedro, tá? Era para ser o feriado no nosso país dia 12 de outubro, nesse contexto da independência. Mas acabou sendo, então, escolhido o dia 7 como o dia da independência do Brasil, tá? E aí, assim, o Brasil, novo país, né? Todo país, ele precisa de uma constituição. Então, o Brasil, como sendo um novo país, independente de Portugal, precisava, né, criar novas leis, porque a gente não poderia mais seguir as leis lá de Portugal. O Brasil era um país separado, então as leis deveriam também ser separadas. E aí, gente, eles se reúnem, então, na Assembleia Constituinte para formar, então, a primeira Constituição do Brasil. E aí, na prática, a gente virou uma bagunça, tá? Porque tinha advogados, padres, funcionários públicos, militares, proprietários rurais, vários grupos, né, sociais reunidos nessa Assembleia. Tanto é que essa Assembleia, ela se reúne, né, no ano de 1823, e a Constituição vai ficar pronta só em 1824. Então, teve aí uns conflitos de ideais, de ideias, de interesses, né, particulares, e o Dom Pedro acabou, então, acabou a paciência de Dom Pedro e ele dissolve essa Assembleia, ele acaba com essa Assembleia Constituinte, e ele mesmo termina a Constituição brasileira, tá? Por isso que a Constituição de 1824, ela foi outorgada, tá? Promulgada é quando um grupo de pessoas cria e põe em prática a Constituição, que era a primeira ideia, né? Esse grupo aqui de pessoas
se reunirem, tomarem decisões conjuntas e promulgar a primeira Constituição. Como Dom Pedro acabou a paciência dele, né? Ele acabou outorgando a primeira Constituição do Brasil, muito com interesses próprios dele, tá? A gente vai ver agora no próximo slide aqui, tá? Alguns pontos aí interessantes dessa primeira Constituição do Brasil é o voto indireto e censitário, então apenas pessoas com uma certa renda poderia votar, tá? Depois na questão que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco, fala sobre essa questão do voto, né? E da disputa de poder na época. O catolicismo, então, como religião oficial, então aqui mostra, né, o poder da Igreja Católica nesse contexto da independência do Brasil também, tá? E ele cria o poder moderador, que na prática garante os poderes aí nas mãos dele, tá, gente? Hoje nós temos 3 poderes, né? Acredito que não seja segredo para ninguém. O legislativo vai criar as leis, o executivo vai pôr em prática, né, garantir a execução dessas leis, e o judiciário, então, ele vai julgar se as pessoas estão cumprindo essa lei e depois punir as pessoas que não cumprirem, tá? Então, esses 3 poderes, eles existem hoje no Brasil também, tá? Também lá no contexto do Iluminismo, da Revolução Francesa, e eles estão, então, em harmonia. Os 3 não podem um poder estar acima do outro, eles têm que estar na mesma linha, estar em harmonia. Só que o Dom Pedro I, ele acaba criando o poder moderador, que na prática ele estava acima dos outros poderes, tá? Esse poder era formado apenas e unicamente, exclusivamente pelo imperador. Então, vamos criar uma lei? Vamos criar uma lei, mas só se o imperador deixar. Vamos pôr essa lei em prática? A lei foi criada, né? Vamos executar essa lei? Vamos executar, mas primeiro o imperador tem que autorizar. Vamos julgar uma pessoa que não cumpriu uma lei? Vamos julgar, mas se o imperador não aceitar aquele julgamento, ele cancela o julgamento. Então, na prática, o poder moderador, ele garante o poder exclusivo nas mãos do imperador, tá bom? E aí, mais uma questãozinha, gente. Essa é um pouco mais complicadinha, mas vamos lá, tá? Então, artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Esse documento é retirado lá da primeira Constituição do Brasil, tá, gente? Primeiro conjunto de leis do nosso país. Então, são excluídos de votar. Primeiro, os menores de 25 anos, nos quais não se compreendem os casados e oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras. São excluídos também os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. São comunidades aí religiosas, tá? Os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens gerais, indústria, comércio ou empregos. Então, para votar, você tinha que ter uma renda líquida anual de 100 mil réis. Réis era a moeda, né, da época do Brasil Império. Beleza, então essa legislação, ela espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico da sua formulação. A Constituição de 1824, a primeira, né, regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros, com o objetivo de garantir. E aí, vamos ver as afirmativas aí. O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira, a ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres, a concentração de poderes na região produtora de café, o sudeste brasileiro, o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes, ou a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. Um pouco difícil essa aí, tá, gente? Mas eu acredito que vocês conseguem aí tentar responder, tá? Dá uma olhadinha nas afirmativas, eu já vou voltar ali para o chat para a gente ver as afirmativas que vocês escolheram, tá, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aí se alguém respondeu. Deixa eu voltar aqui, se alguém quiser dar uma olhadinha, tentar responder, gente. Então, pessoal, a Sabrina falou, é bem difícil, tá, gente? E aí as duas outras meninas, Joana e Aline, na letra D e a letra E, né? Que são as duas que eu também fiquei um pouco confuso na hora que eu encontrei essa questão, tá, gente? Mas vamos lá tentar responder juntos, tá?
Então, beleza. O direito de voto, então, dos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir. Então, olhando aqui para a questão, gente, primeiro, né, os menores de 25 anos, então, não poderiam votar. Depois, os que não têm renda líquida anual de 100 mil reais também não poderiam votar, tá? E aqui tem essa questão aqui dos religiosos, né, gente? Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral não podiam votar, né? Não tinham direito ao voto. Então, pode confundir a gente na hora de responder, tá? A letra A, ela não é, tá, gente? O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. Apesar, né, de Dom Pedro I ter o poder em suas mãos, existiam, então, inspirações liberais, grupos liberais aí no nosso país. Isso não dá o fim. Essa Constituição, ela não acaba com essa inspiração liberal na estrutura política do nosso país, tá? A letra B, né, com certeza está errada. A ampliação do direito ao voto para a maioria dos brasileiros, então, não, né? A Constituição, ela reduz o direito a voto a poucas pessoas. A letra C, a concentração de poderes na região produtora de café. Por enquanto, o café ele não está no contexto histórico do Brasil, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do café no segundo império do Brasil, tá? O controle do poder político nas mãos de grandes proprietários e comerciantes. Essa resposta é uma das que pode ser certa, né? E a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões políticos administrativas. Poderia ser, tá? Poderia ser a letra E, mas se a gente olhar aqui, gente, os padres, eles estavam presentes na Assembleia e na política do Brasil, e a religião católica, onde é que coloquei aqui, gente? Não lembro ali onde é que eu falei. O catolicismo, então, aqui, o catolicismo como religião oficial do nosso país. Então, essa Constituição, ela não acaba com a interferência da Igreja por causa disso, tá? O catolicismo como religião oficial, na prática, qual a única religião que pode cobrar impostos? Né? Qual a única religião que pode vender objetos sagrados? Qual a única religião que pode ter representantes da política? A religião católica, tá? Então, a Igreja Católica, ela não sofre interferência nesse momento aí nas decisões políticas administrativas, tá? Resposta, então, correta, né? É a letra D. Mas, assim, gente, essa é uma questão daquelas consideradas difíceis, tá? Lembra, tem questões fáceis, médias e difíceis. Mas é bom a gente, né, ter algumas informações e discutir as questões aí para ver se a gente consegue acertar ou não, tá, gente? Tudo certo por enquanto? Qualquer dúvida, podem ligar o microfone, tá, gente? Fiquem bem à vontade, tá? E aí, pessoal, um pouco depois da independência, né, lá no ano 1825, ocorre, então, a Guerra da Cisplatina. A Cisplatina é essa região aqui, em vermelho, tá? Essa região hoje é o Uruguai. Mas essa região, ela fazia parte, esse território fazia parte do nosso território, né? Ao Brasil. E aí ocorre essa guerra da Cisplatina e o Brasil acaba perdendo esse território, tá? E aí surge, então, um novo país que é o Uruguai. E essa perca desse território, ela gera muita insatisfação para a elite brasileira, tá? Isso enfraquece um pouco o poder do Dom Pedro I. Pensa, um território vai ter riquezas, vai ter plantações, criação de animais, impostos, pessoas, né? E o Brasil, então, ele tinha esse interesse em manter, né, a região do Uruguai anexada ao nosso território. Porém, o Uruguai, então, ele acaba vencendo, né, a Guerra do Cisplatina e formando, então, uma nova nação, um novo país, tá? Olhando aqui para o mapa do Brasil, tá, entre aspas, faltando, né, alguns territórios. O Acre aqui, gente, ele não era do Brasil ainda, tá? A nossa região aqui, ela não... Ninguém sabia muito a quem pertencia essa região. Isso vai acabar lá na Guerra do Contestado depois, tá? A gente vai ver nas próximas aulas também. Então, nosso território, ele tinha algumas mudanças se for relacionar e comparar com o território atual, tá, gente? E aí, gente, acontece a abdicação de Dom Pedro I, tá, gente? Lá em Portugal, o Dom João, que é o pai do Dom Pedro, acaba falecendo, tá? E aí a família real, né, gente? A dinastia, a sequência do poder. Morre o rei, fica o filho mais velho, né? Que no caso era o Dom Pedro I. Dom Pedro I tinha a ideia de ficar aqui no Brasil e comandar o Brasil e Portugal daqui deste território. Só que lá em Portugal tinha o irmão do Dom Pedro, né? Que é o Dom Miguel. E aí, se as nossas famílias, né, não tem muita herança, às vezes já dá briga por causa de herança, imagina a família real disputando o poder de dois territórios, dois países.
Então, Dom Pedro ele se vê na obrigação de voltar para lá, né? Voltar para Portugal também, para tentar, né, garantir, ele acaba conseguindo, né, garantir o poder nas suas mãos, tá? Claro que aqui ele já tinha políticas econômicas desastrosas, a inflação aumentando, a elite econômica do Brasil muito insatisfeita com Dom Pedro, né, principalmente pela autoritarismo dele, né, por ele tentar garantir o poder só nas mãos dele, e aí ele vai perdendo apoio, nesse contexto o pai dele acaba falecendo, né, e ele abdica. A abdicação é você sair do poder ou sair do seu cargo por vontade própria. Ninguém foi lá e tirou ele do poder, ninguém foi lá e fez um golpe de poder, né? Ele abdica, então ele sai por vontade própria e volta lá para Portugal. Aqui ele deixa o seu filho de 5 anos, que vai se tornar depois, né, o Dom Pedro II. Como ele só tem 5 anos, ele não pode assumir o cargo de imperador. E aí, nesse contexto, começa o período regencial, tá, gente? A palavra regente, se vocês lembrarem lá na escola de vocês, né? Professor regente é o cara que vai, ou a mulher, né? O professor ou a professora, que vai comandar, que vai organizar, que vai governar a sala de vocês por um determinado tempo, geralmente é um ano. Então, tanto o professor como vocês sabem que esse tempo é um ano, tá? O regente tem essa característica. Vai governar por um período determinado. Tanto quem governa como quem é governado sabe qual é esse tempo. Aqui seria, então, até o Dom Pedro II assumir o cargo, né, quando ele fizesse 18 anos. Porém, a gente vai ver que não foi não esperaram, né, ele fazer 18 anos, tiveram que antecipar a maioridade de Dom Pedro. Daqui a pouco a gente chega nesse assunto aí, tá? No período regencial, gente, o Brasil passa por instabilidade política, tá? Então, a falta de um poder central, de uma figura central no governo, acaba gerando muitas revoltas por todo o nosso país, tá? Que aí eu vou preparar um material extra para vocês só sobre essas revoltas, tá? Essas revoltas no período regencial. Todas elas acabaram dando, né? Não é que deram errada, mas nenhuma delas conseguiu seus objetivos por totalidade, tá? Todas elas têm um nome e o nome entrega, né? O nome é o significado de quem participa de cada uma dessas revoltas. Mas eu vou preparar um material extra para vocês, tá? Sobre essas revoltas. Eu acho que a mais conhecida, né? Aqui para nós é a Revolução Farroupilha, que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, mas outras ocorreram aí por todo o país. E assim, gente, essas revoltas mostram a insatisfação geral do nosso país, tá? Eram pessoas ricas, pessoas pobres, indígenas, negros, escravos, pessoas livres. Teve revolta que ocorreu nas cidades, teve revoltas que ocorreu lá nas áreas rurais. Então, na prática, só a grande elite econômica, né? A família real, que no caso era o Dom Pedro II ali, os representantes da coroa portuguesa, que não estavam insatisfeitos. O restante da população brasileira estava passando por um momento de instabilidade. Por isso que teve tantas revoltas em tão pouco tempo e também em vários locais do Brasil. Não foi só no Sul, não foi só no Nordeste, foram em vários locais do nosso país, tá? E aí, por causa dessas revoltas, gente, isso foi um dos motivos, né, que eles tiveram que parar, analisar e pensar o seguinte: essas revoltas vai fazer com que o nosso país pegue fogo, né? Vamos tentar controlar essas revoltas e puxar aí o poder central de volta, né? Colocar alguma pessoa ali como imperador para tentar garantir o poder central nas mãos de um grupo de pessoas, representado então pelo imperador. E aí lá no ano de 1840, então, Dom Pedro com apenas 15 anos, né? Ali ele estava com 14, mas logo depois ele vai fazer 15. Ele acaba assumindo então o Império do Brasil, com o golpe da maioridade, tá? Algum tempo depois é criado o Conselho dos Ministros, meio que para ajudar, né, o governo de Dom Pedro II. Lembrando que, assim, gente, até esqueci de falar antes, tá? Dom Pedro II, o pai dele sai do Brasil quando ele tinha 5 anos, né? E a mãe de Dom Pedro II acaba falecendo quando ele tinha apenas um ano de idade, tá? Então, durante toda a infância e uma parte da adolescência, o Dom Pedro II ele é treinado para ser imperador. Então, ele tem aulas manhã, tarde e noite, ele tem aulas de idioma, de ciências, de novas informações, né, que o mundo estava fornecendo, era o Dom Pedro II que tinha acesso a essas informações no Brasil. Tanto é que ele se torna um imperador depois, um grande diplomata. Ele era muito querido por todos os outros líderes mundiais, porque ele tinha aquela característica, aquela personalidade de líder político, tá? Porque também ele foi treinado para isso durante toda a sua infância.
Nesse contexto surge o parlamentarismo, que é um conceito bem interessante, tá, gente? O nosso país hoje, ele não é mais governado pelo parlamentarismo, mas lembram lá da Rainha Elizabeth, lá da Inglaterra, né, do Reino Unido. Lá é assim o parlamentarismo, tá? Tem o monarca, no caso a monarca lá, né? E aqui a gente olha como Dom Pedro II. E aí tem o primeiro-ministro, que é o líder, então, do parlamento, tá? E aí o parlamento, então, né, os outros ministros que são eleitos pelo povo, beleza? O monarca, ele é chefe de Estado, então ele é o chefe do território, tá? Digamos assim, na parte territorial. O chefe de governo, então o primeiro-ministro, vai tomar as decisões políticas, administrativas. Se o país entra em uma guerra, vai ser essa pessoa que vai comandar, né, o país durante aquele período. Então tem essas diferenças, tá? O parlamentarismo com o presidencialismo, que é a forma de governo que a gente tem hoje no nosso país. O presidente, ou a presidente, enfim, quem está no cargo de presidente é o chefe de Estado, mas também é o chefe de governo. Então, ela é chefe de Estado e de governo. Por isso que a gente tem uma pessoa só. Lá no segundo reinado do Brasil e lá na Inglaterra, até hoje é assim, tá? O parlamentarismo garante que não é o poder total nas mãos do monarca, tá? Por isso que muita gente diz, a rainha da Inglaterra está lá, mas ela não manda nada. Ela tem, então, as suas obrigações de Estado, tá? E tem o primeiro-ministro, que tem as suas obrigações de governo, tá bom? E nesse momento, nós temos dois partidos no nosso país, tá? Partido Liberal e Partido Conservador. Acho que não precisa explicar, né, gente? Partido Liberal busca, então, ideias liberais. Por isso que eles eram chamados até de progressistas, né? Progredindo em relação aos ideais da época. Partido Conservador, o próprio nome diz, quer conservar as coisas do jeito que está. Por isso que eram chamados de partido regressista. Então, regredindo com os ideais da época, tá? E aí o imperador escolhia o presidente do Conselho dos Ministros, tá? Que no caso seria aqui o primeiro-ministro do governo. Se ele vai escolher, né, lógico que ele vai escolher alguém que compactue, né, com os seus ideais. Teve um momento que ele acabou colocando alguém do Partido Liberal, depois do Partido Conservador, né, para agradar de todos os lados também, tá? É a disputa pelo poder, né? É o controle do poder que estava presente também naquela época. Por isso que ele assume, gente, em 1840, e ele vai deixar de ser imperador lá em 1889. Então ele ficou muito tempo, ele é a pessoa que ficou mais tempo no cargo de liderança do nosso país, tá? Depois dele, só Getúlio Vargas, que ficou mais tempo, quando o Brasil já era, então, uma república, tá? E aí, gente, como eu falei para vocês, né? Brasil e guerra parece que é uma palavra só, né? Nossa história ela é cercada de conflitos e de revoltas, e aqui eu separei a Guerra do Paraguai para vocês também, tá? Então, a Guerra do Paraguai, gente, iniciou pela disputa dessas regiões aqui, tá? Essa região com bastante rios. Então, tem o Rio da Prata, o Rio Uruguai, o Rio Paraná, o Rio Paraguai. São vários rios que ficam aí próximos uns dos outros. Então, onde vai ter bastante água, vai ser territórios férteis. Então, vai ter pastagem, criação de animais, cidades já, né? Porque toda cidade precisa de água, né? Só que o Paraguai, que está aqui, ele não tinha acesso para o mar, tá? Então, o Paraguai queria, né, na verdade, um acesso para o mar para exportar, então, as suas mercadorias. E aí, então, começam esses conflitos entre Paraguai, de um lado, Brasil, Argentina e Uruguai do outro lado, formando a Tríplice Aliança, tá, gente? Então, Brasil, Uruguai e Argentina de um lado, Paraguai do outro. Solano Lopes, então, era o líder paraguaio, e aí tem muita polêmica, né, porque os lados da história são explicados de formas diferentes, né? O Brasil fala até hoje que Solano Lopes era um grande ditador e, de certa forma, um psicopata, porque ele até colocou crianças e mulheres em conflitos, né? Lá no Paraguai, eles acusam o Brasil, a Argentina e o Uruguai de terem iniciado as invasões e meio que eles glorificam, né, a figura do Solano Lopes. Tanto é que lá tem estátua dele e tudo mais, tá? Então isso mostra como a história ela pode ser contada, né, de duas formas, depende de quem está contando a história, tá, gente? Essa revolta inicia para o Brasil com a invasão do Mato Grosso, né, do nosso estado lá do Mato Grosso, e também da invasão de alguns territórios argentinos. O Brasil, então, acaba entrando na Guerra do Paraguai, tá? No final, então, em 1870, tá? Começa em 1865 até 1870. Então, a guerra acaba com a morte de Solano Lopes, tá?
O Paraguai sofre muito com isso, tá? Tinha a população de 400 mil pessoas no Paraguai nessa época, morreram 300 mil pessoas, tá? Então, mais da metade das pessoas do Paraguai acabaram sendo mortas. A maioria delas, né, 80% dessas mortes eram de homens. Então, um país que não tem homem, a população vai diminuir também, tá, gente? Então, tem essa questão da diminuição e a decadência demográfica, a queda demográfica de uma população, tá? A crise econômica do Paraguai se estendeu por vários anos, tá? Até hoje o Paraguai sofre com isso. O Brasil participou, então, aí com alguns soldados, tá? E também o Brasil saiu, de certa forma, prejudicado, porque toda guerra você precisa gastar dinheiro, né? E o Brasil gastou muito dinheiro, acabou tendo que necessitar de empréstimos, principalmente da Inglaterra, e aí vai demorar tempos e tempos, anos e anos para pagar todo esse empréstimo. Eu já falei para vocês, eu acho, e vou repetir, tá, gente? Guerras, por mais que tenha um país que vença a guerra, toda guerra existe os dois lados que vão perder. Por mais que o teu país ganhe a guerra, ele vai sair de lá prejudicado, com mortes, né, com percas humanas ou percas territoriais e econômicas, tá? Então essa guerra do Paraguai, ela também, por mais que o Brasil se saia vencedora, ela teve consequências lá na questão econômica e, de certa forma, do poder de Dom Pedro também, tá? E aí mais uma questãozinha, gente. Essa questão aqui envolve as figuras, né, as pinturas que vão retratar o Dom Pedro II. Geralmente, a gente vai encontrar o Dom Pedro II retratado como um adolescente, tá? Que é o período lá que ele assumiu o governo, o Império Brasileiro. Ou a gente vai encontrar uma pintura dele já meio velho, já meio cansado, lá no final do período imperial, para demonstrar que o Brasil estava cansado do Império, que o imperador estava cansado, que precisava fazer uma troca, porque o Brasil não aguentava mais o Império, tá? Então a arte também ela está presente na história. E lembrem assim, gente, não é uma fotografia, né? Então é o pintor que vai retratar muito do que ele está pensando naquele momento, tá? Eu até brinco com os meus alunos. Se não existisse fotografia e alguém pedisse para eu falar como que é a minha turma, né? Uma turma lá do 6º ano. Eu ia entrar na sala e eu ia pintar lá 20 anjinhos bem comportadinhos, com certeza, né? Então o pintor, o artista, ele vai criar a figura de acordo com o pensamento que ele está tendo naquele momento. Por isso que a gente vai ver na próxima aula também que o Napoleão, algumas pinturas ele está retratado como um grande líder militar e outra como uma pessoa fraca, demonstrando falta de poder, tá? Então isso também é presente na história, as diferentes interpretações, então, da arte, principalmente nas pinturas de época, tá? E essas duas imagens, então, de Dom Pedro II, foram feitas no início dos anos de 1850, tá? Pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam Vamos ver. Então aqui ele já tem 24, 25 anos, tá, gente? Então representa um jovem imaturo que agiria de forma irresponsável, um imperador adulto que governa segundo as leis, um líder guerreiro que comandava as vitórias militares, um soberano religioso que acataria a autoridade papal e um monarca absolutista que exercia o seu autoritarismo. Também um pouco complexa, né, essa questão, gente. Mas vamos lá, tentam responder ela, depois a gente discute essa questãozinha, tá? Tá quase acabando a nossa aula, mas dá tempo de ver essa questão aí, beleza? Tentam responder aí no chat qual questão, qual afirmativo que vocês acham que ele representa. Lembrando que aqui ele tinha 25 anos, tá, gente? Então, não é mais um adolescente, tá? Eu vou parar de falar, senão vou entregar a resposta, né? Ver se alguém respondeu alguma coisa aqui. Então, o Thiago, letra B. A Sabrina também acredita que seja a letra B. Se mais alguém quiser tentar. A Aline, a letra B ou a letra E. Enfim, vamos lá ver. Se mais alguém quiser, pode deixar ali, tá, gente? A resposta, depois eu dou uma olhadinha. Vamos lá, vamos eliminando as afirmativas, né? Vamos pela aquela lógica que eu também falei para vocês, né? Então aqui já ele não representa um jovem imaturo que age de forma irresponsável, tá, gente? Por mais que ele assumiu com 14 anos, poucas pessoas, né, tinham essa ideia de que ele seria, então, um jovem irresponsável. Muito pelo fato do que eu falei antes, né? Ele foi treinado para ser imperador.
Então, por mais que ele tinha 14 anos, um adolescente e tudo mais, ele não era visto como uma pessoa totalmente irresponsável, tá? E nem como um jovem totalmente imaturo. Então, a letra A não é. O imperador adulto que governa segundo as leis, pode ser, né? Um líder guerreiro que comandava as vitórias militares. Durante o período do Dom Pedro II, gente, a grande batalha, a grande guerra que ocorreu foi a Guerra do Paraguai. Então ele não era retratado como um grande líder militar, ao contrário do pai dele, né, o Dom Pedro I, geralmente retratado então como uma figura militar, em cima de cavalos, segurando espadas, como se fosse um líder de um exército. O pai dele, sim, está retratado algumas vezes como um líder guerreiro que comandava as vitórias militares. Dom Pedro II já não, tá? Soberano religioso, então aqui não precisa nem continuar lendo, né? Que acataria a autoridade papal, não é, tá? E o monarca absolutista que exercia o seu autoritarismo. Poderia ser também, tá, gente? Mas lembram aqui, ó, de certa forma ele já não tinha mais o autoritarismo garantido, né? Porque ele tinha a figura, então, do chefe, o primeiro-ministro, né? Ou o presidente do Conselho dos Ministros. Então ele já não tinha todo esse autoritarismo. E ele também nunca foi visto como um cara totalmente autoritário. Ele era muito do diálogo, tá, gente? Falando um pouco da biografia dele, né? Ele era um cara extremamente estudioso, como eu falei para vocês, ele tinha conhecimento de vários idiomas, várias línguas, fez várias viagens aí pelo Brasil afora, trouxe múmias para o Brasil, lá do Egito Antigo, ele que traz o telefone para o Brasil. Então ele tinha esses ideais liberais e, de certa forma, progressistas também, tá? Ele faz uma viagem para os Estados Unidos, ele olha lá que tem um telefone, achou interessante e traz para o Brasil, tá? Então ele não tinha, né, essa figura de autoritarismo, tá? Então a resposta correta é a letra B, um imperador adulto que governaria, né, segundo as leis. Tanto é, gente, que se ele não governasse segundo as leis, o risco dele, né, ser tirado do poder nessa época era grande, porque todo o planeta ele estava, né, nesse contexto de o líder não está seguindo as leis, está sendo autoritário, vamos tirar ele do poder. Então o Dom Pedro tinha essa preocupação, né, para garantir o poder nas suas mãos também, tá bom? Deixa eu ver quanto falta aqui, gente. Eu acho que dá para a gente falar um pouco mais, tá? Deixa eu ver. Tá quase no fim. Dá tempo. Vamos lá, mais um pouquinho. Qualquer coisa a gente continua na próxima aula por restante. Nesse contexto do Segundo Império, gente, começa então o ciclo econômico do café. O café é um produto que vem, ele é originário da Etiópia, então ele não é um produto nativo, né, uma planta nativa do nosso país. Aqui no Brasil ele chega através da fronteira com a Guiana Francesa, tá? Então lá na Guiana Francesa tinha essa planta com, né, toda a questão do comércio, a exploração, ampliação, expansão territorial. Essa planta chega no Brasil através da Guiana Francesa, tá? No início era um consumo doméstico, aí as pessoas tinham então nas suas propriedades um pouco de café, só que aí os brasileiros perceberam que esse consumo ele estava sendo cada vez maior, né, durante todo o mundo. Era meio que a modinha da época tomar café, principalmente lá na Europa. Tanto é que em 1840 o café começou a representar 40% da economia do Brasil. Então, a cada 100 reais que o Brasil vendia, na prática, 40 reais era então do café. O Brasil tinha a vantagem de ter terras, clima e mão de obra. A vantagem não, né? Vamos lá, vamos por partes, né? A vantagem de ter terras e clima favoráveis, né, ao cultivo do café ali na região de São Paulo, Minas Gerais. E também, né, não a vantagem, mas o Brasil tinha a mão de obra escrava. Já falei para vocês, né, escravo não recebia salário, então tinha fazendas de café com mais de 1.000, 2.000 escravos espalhados aí pelo Brasil, tá? Então os grandes fazendeiros começaram a ver isso como uma coisa lucrativa, como um negócio lucrativo. Nesse momento começam então as rivalidades entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Rio de Janeiro era a capital do nosso país, né, do Brasil, e em São Paulo tinha o Porto de Santos, que era o principal porto de movimentação econômica do Brasil, fica localizado em São Paulo. Então aqui começa um pouco de rivalidade, né, entre o poder econômico e político entre Rio de Janeiro e São Paulo, tá? As mudanças que o café trouxe para o Brasil. Então, com o dinheiro, né, adquirido com a venda do café, o Brasil consegue então trazer algumas indústrias para o nosso país, tá? As ferrovias são construídas, claro, porque é bem mais fácil você transportar café em trens, que é bem mais rápido, mais seguro,
e mais lucrativo do que você transportar com carroças puxadas por bois, por exemplo, tá? Então, as primeiras ferrovias são criadas lá do interior de São Paulo para o Porto de Santos, por exemplo. Isso vai aumentar o poder dos coronéis, que eu vou falar dos coronéis na próxima aula para vocês, tá, gente? A figura do coronel. E também a vinda de vários imigrantes europeus, principalmente os italianos, tá? Para trabalhar nas grandes lavouras de café. Claro que existiam, né, outros produtos sendo produzidos no Brasil, não apenas o café, tinha algodão, tabaco, látex, né, que era utilizado para fazer borracha, mas o Brasil, então, era totalmente dependente do café. Chegou um momento que as exportações de café representaram mais de 60%, né, da economia do Brasil. Então, de cada R$ 100, aproximadamente 60 era através da venda do café, tá? Gente, eu vou deixar o fim da escravidão para a próxima aula, tá, gente? Então, falta aí alguns slides para vocês, tá? Mas não é muita coisa. Então, as leis que falam do fim da escravidão, o que aconteceu com os escravos, né, depois do fim da escravidão no Brasil, e também o processo do fim do Brasil Império, eu deixo para a próxima aula, tá? Eu acredito que a próxima aula, se não me engano, é o Tiago, tá, que vai comandar, entre aspas, né? Mas eu vou estar junto com ele, tá? Até vou conversar com ele essa semana aí, tá, gente? Não sei se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma observação para fazer. Eu já vou aproveitar lá na lista da chamada da semana passada, eu vi que tinha algumas sugestões de conteúdos, tá, gente? Eu vou ver ali com o material que o Thiago, teve um colega que falou da questão da história dos Estados Unidos. Achei interessante também vocês darem, então, sugestões, né, de conteúdos. Se o professor Thiago não preparou no material dele, até vou ver com ele, nada impede que eu possa produzir aí alguns materiais extras, alguns vídeos extras e enviar para vocês, tá? Que é o que eu vou ter que fazer com as revoltas regenciais, né, pela questão do tempo. Então, se alguém tiver alguma sugestão, podem me procurar, até a gente no WhatsApp. Eu estou bem acessível, tá? Não sei se o próximo professor é quem, Carol? É o professor William, ele ainda não entrou. Tá. Então, se quiser ficar conversando aí. Sim. Você mandou talvez a lista da chamada para eles? Não, eu mando no meio da segunda aula, daí eu mando das duas aulas juntas. Show de E bola. sempre tem um espaço de sugestão, então eles podem preencher lá também, né? Daí a gente passa para vocês. Isso. Eu até eu peguei, acessei lá o formulário, né? Mas eu acho bem interessante, gente, vocês darem sugestões, tá, gente? Isso é uma coisa interessante, tá? Não deixar só, né, como um professor aqui falando e vocês aí ouvindo e, entre aspas, não participando muito, né? A gente sabe que as aulas online é um pouco diferente, mas qualquer sugestão, tá, gente, de aula, de conteúdo, vocês podem estar me enviando, ou lá no formulário mesmo, que seja possível, né, preparar um material para vocês e tudo mais, tá? E se preparem para o simulado, tá, gente? Já estou preparando as questões ali, organizando as questões, e continuem participando das aulas. Lembra que eu falei lá no começo, né? Vocês estão na frente dos candidatos lá que no dia do Enem vão ser, querendo ou não, né, concorrentes de vocês por alguma vaga. E vocês participando dessas aulas, assistindo, fazendo anotações, questionando, procurando os professores, outras formas de conteúdo, vocês estão sim saindo na frente, tá? Eu vou ficar por aqui, tá, gente? Só para aguardar o professor William. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade. Eu vou aproveitar e reforçar o convite, então, para vocês fazerem o simulado. A gente mandou o link lá e é bem importante vocês irem, porque a gente vai tentar simular todo o passo a passo de entrar na sala, de sacar o celular, de seguindo as regras do Enem mesmo, porque é uma coisa que a gente parece bobagem, mas quando você chega numa prova e aí tem aquele monte de regra e você tem um medo, se tocar o teu celular você é desclassificado, essas coisas assim, a gente fica muito nervoso. E para muitos vai ser a primeira vez que vocês irão passar por isso. Então, treinar é sempre importante. Aí a gente vai fazer no dia 6 à tarde, é um sábado à tarde, a gente ia fazer no domingo, mas nós passamos para o dia 6 e muito em função do transporte, né? No domingo é muito difícil, poucos horários de ônibus, enfim. E aí, a princípio, vai ser no SEJA, no auditório que tem lá perto do Olavo, do ladinho do Olavo.
tá? É só para confirmar ainda com a professora que eu entrei em contato, mas a princípio vai ser lá, tá quase certo, tá? Então se inscrevam, vai ser, acho que é um treinamento bem importante para vocês, tá? E eu mandei mensagem agora para o William, vamos ver se ele vai conseguir entrar, e qualquer coisa eu aviso vocês, estão aguardando ele. Umas dicas, gente, assim, para o dia até do simulado, tá? Para vocês também já irem percebendo. O Enem, ela é uma maratona física e mental, tá, gente? Então, assim, ó, alguns cuidados que às vezes a gente não percebe, tá? Por exemplo, roupas confortáveis, tá, gente? Roupas bem confortáveis para o dia da prova. Vocês vão ficar aí 4, 5 horas sentados na mesma posição, né? Então, roupas, calçados bem confortáveis, tá? Para o dia. O ano passado tinha, não sei se alguém acabou fazendo o Enem ano passado, mas eu acabei cuidando, né, numa das salas. E tinha liberdade de escolher o lugar, tá? Isso também é importante. Procurem não escolher locais próximos à janela, por exemplo, ou próximo às portas, porque distrai muito, tá? Os alunos que estão nesses locais. O sol atrapalha muito, tá, gente? É uma questão que quase ninguém percebe, tá, gente? Eu observei isso no passado. Meia tarde o sol bateu bem certinho na janela. Então todas as pessoas que estavam naquela fileira lá ficaram 2, 3 horas com o sol batendo na cara. Um pouco desconfortável, né, gente? Então, algumas dicas ali que, de certa forma, pouca gente percebe, mas acaba, sim, atrapalhando, né? Quem não percebe algumas coisas assim lá no dia da prova, tá? Levar só o que vocês realmente vão consumir, não tem necessidade de, enfim, levar muita comida, muita água, tá? Sabrina, eles falam aonde que vamos fazer a prova, quando será? Eles quem? No Enem? Ou nós aqui do Enem? Olha, eu não cheguei a dar uma olhada no cronograma, tá, gente? Mas sempre com antecedência sai o local da prova. Tá? O local da prova sai lá onde vocês fizeram a inscrição, né? Lá na área do candidato, o local, a sala, os horários, tudo bem certinho, tá? Mas eu posso dar uma olhadinha essa semana ali, eu nem cheguei a olhar cronograma, edital, nada disso. Outra dica também, já que a Sabrina, desculpa, tocou nesse assunto, conhecer o lugar, tá, gente? Conhecer o lugar com antecedência. Por exemplo, quem não é daqui, de Concórdia, né? Ou mesmo quem é daqui, minha prova é lá na UNC. Então, dá uma olhadinha lá no Google Maps, como é que faz para chegar. Vai ter movimentação de veículos, claro, com certeza. Então, chegam com antecedência. Lá na primeira aula eu mostrei, né, aquela menina no portão, né? Eu falei que vocês não sejam essas pessoas, né? Então, cuidado com os horários também. Algumas dicas, né, gente? Nada assim, né, que seja novidade, mas é sempre bom relembrar vocês, tá? Então, conheçam o lugar de prova de vocês também, com antecedência, tá? E sobre o local, a gente sempre também fica de olho ali, a Vitória principalmente fica mais ligada nisso e vai avisando vocês no grupo, né? Claro, acompanha o espaço do candidato, mas se a gente receber essa notícia, a gente vai repassando para vocês, vai compartilhando informações. E outra coisa, o Adnan falou da relação do que comer, né? Mas levem água, porque é muito tempo. A gente acaba... E assim, ó, a gente fica nervoso. Eu, pelo menos, quando estou em prova, com frequência eu tenho ataque de tosse pelo nervosismo. Então, ter água junto ajuda bastante. Claro, com cuidado, para não derramar na mesa, essas coisas sim, mas é bem importante a água. Mais importante que a comida. Beleza. Eu vi que o professor William chegou, gente, então boa aula para vocês. Eu já vou me desligando aqui, tá bom? Boa semana para vocês. Eu não lembro se a nossa próxima aula